Quando você pergunta como lidar com a questão do ciúme, como lidar com os ciúmes, observe, existe um elemento principal aqui, nesta condição específica de conduta interna, de psicológica situação dentro de você. Assim, dentro de cada um de nós, a nossa interna condição, ela vem sendo determinada pela forma como o pensamento representa, no momento presente, aquela experiência. Em geral, quando você vê uma cena que lhe causa o desconforto, o desassossego, a inquietude, a dor do ciúme, o que está presente nesta cena é a forma como o pensamento em você, a partir de alguém que se vê presente dentro da experiência que é o eu, faz a leitura daquele momento. Esta é a presença do ciúme aqui, neste momento. Nós temos uma relação com pessoas, assim como com objetos, a partir de uma base falsa, ilusória, imaginária, que é a ideia de controle, de domínio, de posse. Do que é que você tem ciúme? O ciúme é algo que aparece dentro de uma relação entre o eu e a outra coisa, entre este mim e aquilo que ele tem, que ele possui e que ele controla. Assim, qual é a verdade do ciúme? É a forma como o pensamento, neste pensador, olha para aquilo. Nós somos psicologicamente muito possessivos, porque psicologicamente nós estamos existindo como alguém dentro da experiência, tendo a experiência como algo separado de nós mesmos, tendo a experiência como algo acontecendo para nós mesmos. Assim, o outro é nosso. Aquela coisa, aquele objeto, ou aquela situação de respeito a mim, ao eu. Todo o enfoque nosso aqui consiste em irmos além do eu. Quando você pergunta como lidar com os ciúmes, você quer uma fórmula para, como pessoa, se colocar em uma condição diferente quando o ciúme surge, quando o ciúme aparece. Mas você não investiga o fato de que a presença do ciúme é o controle, é a posse, é o desejo de possuir aquilo, controlar aquilo, ou aquele ou aquela. Nós não temos a presença da verdade, a presença da liberdade, quando não há amor. E é o que nós temos quando o ciúme está presente. A ausência da liberdade, a ausência do amor. Aquilo que você possui, você não ama, porque você aprisiona. Aquilo que você aprisiona,
você não ama, porque você controla. É a relação que temos com ele ou ela. É a relação que temos com objetos. É a relação do eu e o não eu. A presença do ego é a presença do controlador. Mas tudo que o controlador pode fazer, que é o eu, é controlar aquilo que ele domina, aquilo que ele possui. Ele não pode dominar e controlar o outro. Ele não pode dominar e controlar as coisas. Mas acredita ser o controlador. E assim ele se projeta violentamente. Então nós não temos a presença do amor no ciúme. Nós temos a presença da violência na posse, no controle. É o ciúme. É a presença da insegurança, do desejo. É uma forma de medo que carregamos. E queremos controlar o ciúme, sem investigar a natureza daquele que está enciumado. Quando você está enciumado, você é o ciúme. Não tem o ciúme e você? Quando você está enciumado, você está em um estado interno de violência. Não existe o violento e a violência. A violência é o violento. O ciúme é o enciumado. Com a presença do ciúme, o medo está ali. Não existe tal coisa como o medo separado daquele que está no medo. Notem que nada disso nós investigamos e queremos nos livrar do ciúme. Mas quem é o elemento no ciúme? Tudo é o eu, tudo é o ego. A violência é o eu. O medo é o eu. A insegurança é o eu. O ciúme é o eu. Como podemos tomar ciência disso? Porque é a ciência disso. O fim para esta interna vida psíquica, vida psicológica. Isso requer aprender sobre nós mesmos. Aprender a verdade sobre o eu e o não eu. Sobre o eu e o outro. É assim que estamos olhando para o mundo, olhando para as situações, também para os objetos e para as pessoas. Olhamos a partir de uma desfiguração, de uma forma particular de visão, naturalmente equivocada, porque ela se baseia em uma premissa falsa de que há sim uma separação entre aquele que sente e o sentir, entre o pensamento e o pensador, entre eu e ele, eu e ela, eu e aquilo, e aquela outra coisa. Esta separação é algo que o pensamento nos diz. É ele que nos fala da existência da separação. Reparem que nós precisamos descobrir a verdade sobre a qualidade de conhecimento que trazemos, de experiências que nós já tivemos e dos pensamentos que carregamos. Conhecimento que adquirimos
é a memória da experiência que guardamos. Aonde se situa a experiência, conhecimento, a memória, que responde na forma de pensamento. Isso é algo que se situa em um centro de memórias. Este centro de memórias é precisamente a ideia em que se fundamenta este eu, esta pessoa. A pessoa que você é não é outra coisa, a não ser um conjunto de memórias, conhecimento, experiências, lembranças, passado, pensamento. É assim que você está lidando com as pessoas. É assim que você está lidando com os objetos. É assim que você está lidando com a vida. Esta condição alimenta a insegurança, alimenta o medo, alimenta o sofrimento. A vida no passado é assim. Há toda uma expectativa de que as pessoas lhe preencham, lhe possibilitem uma vida prazerosa, realizadora, preenchedora. É a atitude deste centro de memória, que é o eu. É a condição psicológica do ego, desse que possui, controla, se apropria, agarra, domina, depende. Assim, sentir ciúme é alguém no sentir, em uma relação equivocada com a vida. Nada se possui, nada se controla. A vida é um movimento por demais misterioso. Não há tal coisa como a segurança, como o pensamento estabelece em nós. Na imaginação de que isso seja real. A vida é algo que está acontecendo a cada momento e ela não considera alguém para dar segurança a esse alguém. Esse alguém é a imaginação de um centro. É a imaginação da memória, é a imaginação do conhecimento. É a imaginação de uma identidade presente. Esta entidade é o eu, que ao lidar com a vida como ela acontece, não compreende. Olha a partir de pensamentos, julgamentos, opiniões, avaliações, do gostar, não gostar. Então, é o medo a base, é a insegurança a base daquilo que nós chamamos de amor, que não é amor, é ciúme, é dependência, é desejo de possuir, é desejo de controlar. Podemos abrir mão desta condição? Haverá uma qualidade de vida livre do apego, da imaginação de controlar, da imaginação de possuir, da imaginação de existir como alguém. Haverá uma qualidade de vida livre da ilusão, da imaginação? Então, estamos tocando aqui
sinalizando aqui para algo fora do pensamento e, portanto, fora da mente, como nós conhecemos, da mente que conhecemos, da vida na mente que nós conhecemos, das relações como nós conhecemos. Afinal, o que sabemos sobre as nossas relações? O que sabemos sobre o outro? O que sabemos sobre os objetos? O que sabemos sobre os nossos contatos com esses objetos? Com essas pessoas? Tudo que temos dos objetos é a ideia que fazemos deles. O que temos das pessoas são ideias que fazemos delas. Assim são os nossos contatos. Não há uma verdadeira relação. Há uma constante distância a partir de um centro. A partir deste centro, tudo que está em torno do centro, deste centro, para este centro que é o eu, que é o ego, é dele, é para ele, está ali para servi-lo. Portanto, toda qualidade de ação em nós, de comportamento em nós, de sentimento em nós, a partir do eu, a partir desta identidade, é a ação egocêntrica, na atividade egocêntrica, na sentimentalidade egocêntrica, na emoção egocêntrica. Uma vida livre do ego é a vida real. Na vida real há beleza, há verdade. É aqui que temos a realidade do real encontro com o divino, do real encontro com Deus. Quando a pergunta é como encontrar Deus, a resposta não é algo que você tem quando se realiza no futuro algo que você imagina que será esse encontro. A resposta que você tem, ela está aqui, quando o ego não está, quando o eu não está. Nós temos a ideia de Deus no futuro, no amanhã, como se ele lá estivesse em algum lugar e em algum momento, para termos um encontro com ele. Assim nós precisamos sair deste lugar para aquele lugar onde ele está. Nós precisamos sair deste momento para um outro momento, que é o momento no futuro, onde ele será encontrado. Portanto, o pensamento em nós é de algo ou alguém também nos esperando. É a imagem que o pensamento construiu sobre a realidade divina. A realidade divina não é alguém, não é algo, não está em algum lugar e nem no tempo. É aquilo que se mostra aqui presente, quando o ego não está. Portanto, como encontrar Deus? Não há como encontrar Deus. A realidade está presente aqui, não no tempo. Assim, realizar a verdade de que Deus está aqui agora é ter o encontro com a verdade divina. No entanto, isso requer a ausência do eu, a ausência do ego.
a ausência de todo movimento. Este movimento psicológico em nós é algo que mantém a história, a memória, a forma como o pensamento se estabeleceu em nós com todas as experiências, com todas as lembranças, com todas as ideias e crenças. Quando temos o fim para todo movimento psicológico, para todo movimento do pensamento, temos o fim para o eu, para o ego. Assim, a sua relação com ele ou ela não é mais de controle, de apego. Não é mais a relação de busca de preenchimento nele ou nela. Assim como também nos objetos. Sem a presença do eu, não existe o não eu. É a presença do eu que cria o não eu. É a presença da pessoa que consiste, na verdade, em um conjunto de memórias e lembranças, recordações e experiências que o pensamento estabeleceu aí como sendo você, como sendo alguém. A ausência da pessoa é o contato com o outro sem o eu, sem o ego. O que temos presente é a vida. A vida é o outro. A vida é aquilo que você é quando o eu não está. Quando olhamos para o mundo à nossa volta, não tomamos ciência de um olhar livre da separação. Porque olhamos a partir de uma intenção, de um motivo, de uma razão, de um modelo de pensamento que está constantemente olhando dentro de uma ótica de quem observa. O elemento que observa é o eu, o observador. O que nós precisamos na vida é tomar ciência de uma visão nova, de um olhar claro, livre do eu, livre do observador, livre do passado. É por isso que temos tocado com você aqui na importância da meditação. O que é meditação? Porque a meditação é o elemento principal para a compreensão de cada um de nós. Porque a ciência da meditação lhe revela o que é o encontro com a vida, o encontro com Deus. E revela que não há alguém neste encontro, não há alguém neste momento. Também para a relação com os objetos, com as pessoas. Então não há posse, não há domínio, não há controle, não há insegurança, não há medo. Não se trata de alguém vencendo o ciúme, se livrando do ciúme, mas a verdade da não existência do ciúme, na não existência do eu, na não existência do ego. Como nos aproximamos da verdade da meditação, da revelação deste olhar, aqui e agora, sem o passado? Nos aproximamos quando aprendemos sobre nós mesmos. É aprender sobre o autoconhecimento, o que abre a porta para a visão sem o observador.
sem a ilusão de uma identidade que se separa daquilo que vê. Então, aprender sobre o autoconhecimento é algo fundamental. É aprender sobre nós mesmos. Não é aprender algo no velho formato de aprendizagem que nós conhecemos, onde entramos em um contato intelectual com uma dada coisa e adquirimos uma informação também intelectual daquilo. Isso se transforma num conhecimento e depois em uma experiência, ou a partir de uma experiência, aquilo agora é um conhecimento, e agora representa em nós uma resposta, que é a resposta do pensamento. Acabamos de colocar para você aqui o processo da memória, da condição do passado. Assim, a mente está vivendo no passado. Quando vive no conhecimento, na experiência, na memória, no pensamento. O nosso contato com a realidade da vida não requer a presença do passado, nem do conhecimento, nem da experiência, nem do pensamento. O nosso contato com a vida, e a vida é o outro. Veja, o outro não é o que o pensamento diz dentro da sua cabeça que ele é. O que o pensamento diz que ele é na sua cabeça, o que o pensamento lhe informa da presença de uma pessoa. Mas uma pessoa que o pensamento mesmo imagina e que lhe convence que ela existe ali. Essa pessoa é a pessoa que você diz amar, o que na verdade não é verdade. O que na verdade ocorre no encontro com o pensamento que você tem dele ou dela é uma visão particular que o pensamento está projetando. Se é alguém que lhe dá prazer, lhe preenche, lhe satisfaz, você diz amar. Para o pensamento em você, para a pessoa que você é, o prazer, o preenchimento, a satisfação com ele ou ela, o próprio pensamento chama isso de amor. Mas aqui estamos diante de algo muito, muito delicado. Nós queremos mais daquilo que nos dá prazer. E nos prendemos àquilo, nos agarramos àquilo. E aquilo agora é nosso. Nós possuímos. Essa é a base da existência do eu. Posse, controle, imaginação. Assim, estamos constantemente lidando agressivamente, violentamente, possessivamente com aquilo que nos dá prazer. O que queremos controlar. Uma vida livre do ego é uma vida onde a presença da meditação é a visão do outro, é a visão da vida, é a visão de nós mesmos, sem a ilusão deste centro, que é o ego. Então, o que é aprender sobre o autoconhecimento? É se tornar ciente da vida acontecendo, como ela acontece, sem esta busca de preenchimento,
de prazer, de sensação na relação, a atitude interna, o modelo interno psicológico da mente do eu, da mente egóica, é de confundir prazer, preenchimento e satisfação com amor. Também é de rejeitar aquilo que lhe causa desconforto, dor, que o próprio pensamento rechaça, não quer, e a forma como em nós o pensamento lida com o desconforto, com o desprazer, com a dor, é tentando afastar, se livrar. Assim nós vivemos na busca do desejo e no afastamento do que tememos, do que não queremos. É o modelo psicológico do eu, é o modelo psicológico da mente egóica. Nós podemos viver a vida como ela de fato acontece, em graça, beleza, amor e liberdade, onde a única realidade na vida é a realidade divina. Então não há espaço para a ilusão do eu, para a ilusão do ego. Então não há mais esta questão da busca por mais, no desejo, e da fuga, e da intenção de se livrar do medo. É aqui que temos o fim para o ciúme, assim como para a inveja, para a posse, para o apego. Seu real encontro com a vida é o seu real encontro com Deus. Mas não é alguém neste encontro, é a realidade do encontro se revelando quando a única verdade, que é a verdade divina, está presente. Não há mais o eu, não há mais o outro no sentido de alguém. Sim, ao contato com a vida é a realidade deste ser. Então, o seu contato com ele ou ela não é mais o contato a partir da ilusão da pessoa, da ilusão deste eu, desta ego-identidade. É o que estamos com você aqui aprofundando. Dentro desses encontros. Nós temos encontros nos finais de semana, sábado e domingo juntos, 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui com você esse convite. São 2 dias. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é o que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Do ponto de vista psicológico, o pensamento tem também introduzido construções de suas próprias ideações, colocando a ilusão de uma identidade presente, que o pensamento denomina de eu, é quando temos presente os problemas em nossos relacionamentos, o sofrimento aparece,